um arquivo que tem mais valor para você. E aí ele vai focar nisso. Tá? Então depende muito A disso. salvação, no caso dessa empresa, foi logo quando nós começamos a gerenciar toda a empresa, nós criamos um servidor à parte em Linux, onde estava o banco de dados do sistema. Tá vendo? Senão teria sido, a devastação teria sido pior. Isso teria sido muito pior. Então depende muito disso. Às vezes você quer fazer um ataque de indisponibilização, você não vai usar um ransomware. Você vai usar um ataque tipo DDoS, né? Que é o Denial of Service. Você consegue indisponibilizar aquele serviço durante um determinado tempo. O ransomware, pontualmente, a criptografia, eu não falei à toa das minhas fotos como pessoa física, porque isso atinge muito, mas muito mesmo, as pessoas físicas. Às vezes vocês aqui como estudantes estão com um trabalho de final de curso e você vai perder aquele arquivo por causa disso, porque você não vai pagar às vezes algumas centenas de dólares para ter aquela informação de volta, tá bom? Então, anatomia de um ataque do tipo ransomware. Como é que funciona esse negócio? Tipicamente começa assim. Ou eu disponibilizo isso num site web, onde você como usuário faz um clique, ou eu envio um e-mail para você com algum anexo malicioso. O primeiro ataque é assim. O momento zero acontece aqui. Então, eu enviei um e-mail para o Fábio com um PDF, e nesse PDF tinha um arquivo contaminado. E aí sempre tem outras formas de ataque embutidas nisso, né? O Fábio conhece o TEL, e o meu e-mail, em algum momento, sofreu um ataque, e eu estou enviando e-mail para todo mundo que eu já enviei e-mail na minha vida inteira com aquele anexo. Então, pô, estou recebendo o TEL, eu conheço o TEL está me mandando um PDF aqui, deixa eu abrir para ver o que acontece. Então, tem outros ataques que antes desse, geralmente acontecem para dar um pouco mais de credibilidade ao tipo de ataque, tá bom? Então, você vai receber aquele e-mail com aquele anexo, você vai, clica nele, pum, e naquele determinado momento, ele vai, entra no seu ambiente e começa a fazer o trabalho dele, que o objetivo final é criptografar o seu ambiente. Tá? Então, o primeiro ataque acontece assim, mas normalmente isso vem através de um worm. E qual foi a característica que eu falei para vocês do worm? Que ele se propaga de forma automática. Como seria o caso de um ransomware? Todo o sistema operacional, ao longo do tempo, a gente vai acabando descobrindo as vulnerabilidades dele. E a gente descobre, por exemplo, que se você fizer uma comunicação numa porta, desculpa se eu vou ser muito técnico, mas numa porta TCP da sua máquina específica, eu consigo contaminar a sua máquina. Então eu descubro essa vulnerabilidade e começo a trabalhar com essa vulnerabilidade. Então a minha máquina, na minha rede, começa a fazer o que a gente chama de scan e falar com todas as máquinas que estão na minha rede. Todas. Através daquela porta específica. E naquele momento zero, mesmo o usuário que não recebeu o arquivo ou que não clicou em nada, vai ter sua máquina contaminada, porque a minha máquina, que está na mesma rede do que a sua, conseguiu fazer aquele processo de contaminação automática. E a partir daí, a sua máquina, que também está contaminada, também faz isso. E todas as máquinas que foram contaminadas fazem isso. Aí vocês passam para imaginar o seguinte, a velocidade dessa comunicação implica normalmente na quantidade de máquinas que vão ser contaminadas que tiverem aquela determinada vulnerabilidade. Faz sentido para vocês? Aí veio, esse ano, o famoso WannaCry. Quem ouviu falar do WannaCry? Acho que todo mundo aqui, né? Vocês sabem como começou o WannaCry? Onde começou? Foi? Foi. Mas qual foi a rede que começou a ser atacada? O momento zero, o impactado zero. Esse ataque começou na Espanha, por volta de 7 horas da manhã, no ambiente da Telefônica. No Brasil, a gente conhece a Telefônica como Vivo.
E aí você imagina a seguinte situação. O que foi atacado foi o escritório administrativo da Telefônica em Madrid. Mas, dentro do escritório da Telefônica em Madrid, havia conexões com a casa do Theo, com a casa do João, com a casa do Fábio, com todo mundo, né? Entre outros clientes. Em mais ou menos 1 hora, ela conseguiu indisponibilizar o escritório administrativo de uma empresa de um porte mundial, a Telefônica de um porte mundial, em 80%. Em 1 hora, ela indisponibilizou 80% da rede administrativa. Até eles conseguirem entender o que estava acontecendo, e olha que eles foram rápidos, a decisão deles foi apertar o botão do pânico. Pum! Manda todo mundo para casa, desliga todas as máquinas e manda todo mundo para casa. Isso começou a afetar outras empresas em outros países que tinham os seus processos de comunicação também envolvidos. Em aproximadamente 3 horas, isso chegou aqui no Brasil, de forma efetiva, e começou a bloquear e criptografar sistemas de grandes empresas. Quando isso virou uma informação pública, a gente estava aqui no Brasil por volta de 9, 9h30 da manhã, no nosso horário. O início, possivelmente, do trabalho da maioria das empresas brasileiras, né? E aquilo começou a contaminar, porque era o horário que as pessoas ligavam suas máquinas ao chegar ao escritório, e aquilo foi se alastrando. O WannaCry foi, sem dúvida nenhuma, nos últimos tempos, o maior ataque que nós tivemos em toda a história do mundo. Depois surgiram outros ataques, outras variantes dele, surgiram na Ucrânia, logo na sequência, alguns dias depois na Rússia, e isso continuou a avançar pelo mundo inteiro. A gente ainda não tem muita certeza quem foi o atacante, quem foi o hacker responsável pela criação disso. Isso ainda não está claro. E olha que isso aconteceu em maio desse ano, por volta do dia 11, 12 de maio. Aí vem um detalhe mais importante do que o ataque em si. Esse ataque, o WannaCry, como um worm que fazia o ransomware, ele se automultiplicava através de uma vulnerabilidade conhecida do sistema Microsoft Windows meses antes. Então, meses antes, saiu um boletim dizendo: o Microsoft Windows, versão de A a Z, tem a seguinte vulnerabilidade, e para ser corrigida, precisa fazer isso. Possivelmente vocês receberam esse anúncio, seja num e-mail, seja acessando um jornal, seja acessando um site de segurança da informação onde essas informações eram. Sinceramente, quantos de vocês, quando recebem um alerta de segurança, fazem alguma coisa com esse alerta que não seja só encaminhar para os amigos? Como vocês podem ver, é a menor parte, não é a maior parte. A gente não se preocupa em atualizar o nosso sistema operacional se não ficar popando uma janelinha chata todo dia, toda hora, assim, atualizar. Você sempre deixa um para depois, né? E eu estou falando de um tempo que foi mais ou menos 3 meses, quase que 3 meses, 2 meses e alguns dias, entre a vulnerabilidade ser publicada e esse tipo de ataque acontecer de fato. Eu estou falando de pessoas físicas, mas vocês, saindo daqui, quando tiverem suas funções dentro das empresas, vocês também têm que se preocupar com isso, tá? Então, a anatomia de um ataque, ela nunca é instantânea. Nunca acontece agora e é explorado agora. Demora dias, semanas, às vezes meses, para que você possa explorar aquela oportunidade de fazer o ataque da forma correta. Tá? Então, tomem muito cuidado, se preocupem com esses alertas de segurança. Eu sei que às vezes é chato você receber aquele alerta na sua máquina, atualizar o sistema operacional, preciso botar a sua máquina. Pô, mas eu preciso acessar um negócio aqui, eu vou ficar 30 minutos fora do ar? Às vezes é importante você ficar 30 minutos fora do ar e não dias fora do ar,
por causa de um ataque desse tipo. Vamos entender como é que o WannaCry aconteceu. Então, começou com uma vulnerabilidade que foi publicada, como eu falei para vocês, em março desse ano. Tá? Então, dia 14 de março de 2017, a Microsoft comunicou a todos os seus usuários, que havia uma vulnerabilidade. Logo em seguida, ela lançou uma correção. Essa correção não foi aplicada e a coisa foi evoluindo da forma que vocês vão ver. O WannaCry começou, sim, através de um e-mail recebido com um arquivo PDF. Esse arquivo PDF contaminou a sua infraestrutura e depois ele começou a se multiplicar através do worm, que era utilizando a vulnerabilidade que a Microsoft tinha publicado 2 meses antes. Tá? Criptografava os arquivos e seus arquivos ficavam inacessíveis. E aí isso foi notícia no mundo inteiro. Tá? Eu me lembro que a minha mãe me ligou nesse mesmo dia, eu estava dentro de um cliente resolvendo esse ataque, e ela me ligou e falou assim, Theo, eu acabei de ver na Globo News mandando desligar todos os computadores. Então, se você quiser falar comigo, me manda um WhatsApp, não me manda um e-mail, que eu vou ficar sem acessar até você vir aqui em casa. Então, você imagina o pavor que isso foi gerado, né? Então, assim, minha mãe, claro que sabe que eu trabalho com segurança da informação, mas tinha ali uma preocupação que possivelmente era uma preocupação do que estava sendo passado por um repórter, que às vezes também não tem conhecimento, está com tanto medo quanto qualquer um outro, e passou aquela informação, e ela, segundo o que ela fez, foi desligar o computador dela e esperar que eu fosse até lá para poder resolver o problema dela. A máquina dela não tinha sido contaminada, mas isso de fato tinha acontecido, a preocupação da situação. Como é que funcionou o WannaCry? O WannaCry funcionou da seguinte forma. Uma vez que eu tivesse a minha máquina contaminada, seja através do worm, seja através do e-mail que eu recebi e abri o meu arquivo PDF, a primeira coisa que ela fazia era o que a gente chama de kill switch. Alguém aqui já ouviu falar do kill switch? Alguns de vocês. O desenvolvedor do worm, do vírus, ele definiu o seguinte: se por acaso eu conseguir comunicação com um determinado site, está aqui o site, ele possivelmente pegou no teclado dele e fez assim, ele não estava digitando nada, você pode ver que aquilo ali não faz nenhum sentido, em nenhuma língua, tá? Ele pegou, digitou aquilo ali e fez o seguinte: se eu conseguir falar com esse site, a resposta que eu tenho do worm naquela máquina é o quê? Adormece, não faz nada, fica quietinho aí dentro. Mas se eu não conseguir falar com esse site, o que é que eu faço? Criptografo. Olha que interessante. Ele criou um mecanismo que a gente chama de kill switch, que é assim, ele tem o controle de quando aquilo para. Quando é que aquilo para? A hora que ele vai e cria aquele site dali, ó. Então ele podia, a qualquer instante, quando ele quisesse que aquilo parasse, vou lá, crio um site e coloco lá uma página qualquer. Naquele momento, o meu worm iria parar de funcionar. Quando é que voltaria o worm a funcionar? Quando ele fosse lá, naquele site, e tirasse aquela página. Deixasse de novo sem resposta. Então, é um mecanismo interessante. Ele tem um controle de parar aquela informação sem ter um controle diretamente da máquina. Faz sentido? É uma forma de controle. Inclusive, o worm parou de se propagar quando uma pessoa comum, como a gente, descobriu isso. O que ele fez? Ele foi lá, registrou esse domínio e criou uma página lá, assim, not found, e resolveu todo o problema no mundo inteiro. Ele não resolveu o problema da ameaça, que ela estava lá. Ele só resolveu o problema
da criptografia, ou seja, a máquina não seria mais criptografada enquanto aquele site estivesse no ar. Tá? Para você ver que é uma coisa básica, não é uma coisa muito avançada. Tá? Mas vamos continuar. Se por acaso eu tivesse sem resposta, eu faria o que a gente chama de criptografia. Como é que a criptografia funciona? Ele tinha um programinha que fazia o seguinte: eu tenho que acessar um site para baixar a chave de criptografia. Então, esse programa acessava meia dúzia de servidores na internet para baixar a chave de criptografia. Olha que interessante. Fábio, você teria um problema aqui. Ele mudava essa chave de criptografia de hora em hora. Você demorou quantos dias para poder resolver a criptografia da máquina? Porque era uma chave de criptografia única. Agora, se ele começasse a mudar isso de hora em hora, você ia estar até hoje lá tentando quebrar essa chave de criptografia. Então, note a inteligência do negócio. Ele faz uma chave de criptografia básica, que ele mesmo criou, mas ele vai fazendo essa mudança de tempos em tempos. Porque o worm continua ativo e continua baixando isso. Qual é a forma que a gente resolve isso, pessoal? Para que ele não baixe mais chave de criptografia. Quem se arrisca? Tira o cabo de rede, boa. Aperta o botão de pânico, né? Mas dentro de uma empresa, né, não você na sua casa até consegue fazer isso, mas você pode utilizar uma solução conhecida por todos vocês, que é o firewall, né? Eu poderia chegar num firewall, seja na sua máquina ou dentro da sua empresa, e bloquear o quê? Aqueles servidores. Primeiro eu tenho que ter conhecimento de quais são os servidores. Só que esses servidores mudam de minuto em minuto. Eles estão lá na Darknet, na Dark Web. E aquilo vai mudando de tempos em tempos. Tá? Então é muito difícil para a gente poder parar isso de imediato, porque isso vai continuar acontecendo. Uma vez que eu baixo a minha chave de criptografia, eu criptografo os meus arquivos, eu gero uma tela para você, dizendo aqui, ó, você foi sequestrado, você tem que pagar em tantos bitcoins, não sei o que lá, blá, 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 blá. E aqueles aplicativos que estão dentro da sua máquina, que é o vírus em si, eles continuam a contaminar outras máquinas da sua rede também. E aquilo continua sem limite. Tá? Se você não paga, ele pega e manda apagar todos os seus arquivos. Ou manda apagar os arquivos temporários que ele criou para poder fazer aquilo dali também. Tá bom? A anatomia de um ataque ransomware, tipicamente, é esse. Aí eu vou dar uma pausa agora aqui do ataque, para eu dar um passo atrás e falar um pouquinho de tecnologia. Muitos de vocês são da área. Vocês sabem o que é DNS? Toda vez que vocês querem acessar o site da UFRJ, o que vocês fazem? Você abre o browser de vocês e digita o quê? ufrj.br. Né? O nome ufrj.br, ele é traduzido num endereço IP, que é o que ele precisa para se comunicar com a sua máquina. Quem é que faz isso? O DNS Server, né? O sistema DNS. Você como cliente, você fala, eu quero falar com o ufrj.br. Alguém vai te responder. O ufrj.br é um endereço IP XXYZ. E aí a sua máquina consegue acessar diretamente para ele. E aí a gente começou a descobrir o seguinte, pessoal. Todos os ataques conhecidos até hoje, nesse tipo de ataque, utilizam o DNS como primeira forma de comunicação. Seja no kill switch dele, para ele parar ou não, seja para ele se comunicar com o que a gente chama de call control server do vírus, que é para poder baixar a chave de criptografia. Como é que eu resolvo o problema de uma vulnerabilidade numa máquina que tem um sistema operacional? Qual é a solução para que a sua máquina não tenha uma vulnerabilidade explorada? Atualizar ela.
Como é que você atualiza uma máquina? Instalando patches de segurança. Outra coisa que você pode instalar para ajudar você, um antivírus. Mas um antivírus, ele também precisa ter sua base constantemente atualizada, porque os vírus vão mudando o tempo inteiro, não é? Isso demora um tempo. Você resolver o problema de uma ameaça instalando patch, demora um problema. E aí que houve uma grande sacada do mercado em trabalhar com o DNS para proteger vocês, como eu expliquei para vocês aqui o que é o DNS. Então, a resposta a incidente de um ambiente tradicional, vocês falaram aí tirar o cabo, né? É o botão do pânico, né? Você vai lá, desliga os computadores, dispensa os funcionários, e aí vem a pergunta. Se você desligou os computadores, quais são os computadores que estão infectados? Não sei. Como é que eu sei? Ligo. Se eu ligo, o que acontece? Se ele já está contaminado, ele contamina os outros. Se ele não está contaminado, ele pode ser contaminado. E o tempo de resposta a esse incidente é muito lento. É muito lento e bem problemático. Qual é a recomendação para você resolver isso? Como eu falei para vocês? Patch, patch, patch. Instala patch aqui, instala patch ali, atualiza antivírus, atualiza o sistema operacional, que também gera indisponibilidade do seu ambiente. E aí você se prepara aí, evitando os possíveis próximos ataques, né? Eu demorei 2 dias para instalar o patch de segurança. Você vai ter que melhorar esse processo para poder instalar isso em 2 horas e não em 2 dias. E aí veio uma solução criada num fundo de quintal, alguns anos atrás, como a maioria das soluções de TI que a gente vem aí, e que a Cisco adquiriu há pouco tempo atrás. Quem já ouviu falar do OpenDNS? Muitos de vocês. A gente está mudando o nome do OpenDNS para Cisco Umbrella. E o que é o OpenDNS ou o Cisco Umbrella? Na verdade, é um servidor DNS seguro, onde você faz consultas para ele e ele sabe se aquele site que você está tentando acessar é um site que traz uma ameaça. Por quê? Ele tem uns 3.000 funcionários espalhados pelo mundo inteiro que só faz isso, detectar ameaça todos os dias. Como o cara do antivírus faz. Só que o antivírus, ele faz isso, coloca num arquivo e você tem que fazer o quê? Baixar aquele arquivo para sua máquina para que ela esteja protegida. Como o servidor DNS do OpenDNS fica na internet, na cloud, ele atualiza isso no mesmo instante. E ele consegue proteger você daquela forma. Foi assim que os clientes Cisco, que tinham o Umbrella, na época, conseguiram se safar do WannaCry. Bem, o OpenDNS é uma solução gratuita. Então, a primeira sugestão que eu dou aqui para vocês hoje é quando vocês forem para casa, acessem lá opendns.com ou ciscoumbrella.com também dá, e criem uma conta gratuita e apontem a casa de vocês para um servidor DNS seguro, que vocês já vão estar protegidos de todas essas ameaças. Instituições de ensino, como a UFRJ, têm direito também a utilizar isso. Então, também para vocês programando. Existem algumas... Seu nome? Rodrigo, existem algumas soluções de mercado para isso. Essa daqui é apenas uma delas. Como é o OpenDNS, que já tem mais tempo, é a mais conhecida. Normalmente, a gente em casa, até pouco tempo atrás, o meu servidor DNS em casa, eu apontava para o Google, que é o 8.8.8.8. Né? Todo mundo sabe esse IP de cabeça, é mais fácil, etc. e tal. Só que o Google não faz esse tipo de crítica. A Symantec tem uma solução e tem o dela também. A Zscaler tem outro também. Tem várias soluções no mercado. O OpenDNS é o único gratuito. Então, por ser gratuito, o que acontece? A quantidade de usuários que tem no OpenDNS é muito maior do que os outros. Qual é o efeito disso? O OpenDNS descobre a ameaça antes. Por quê? Como eu tenho, hoje, o número é exatamente esse, por volta de 110 bilhões de requisições por dia, de usuários como eu, como você,
que estamos num ambiente em casa, sem controle nenhum, normalmente, eu consigo identificar essa ameaça logo no primeiro momento, antes de chegar numa empresa que tem uma solução paga. Então, a pegada do Umbrella, do OpenDNS, é justamente isso, atender o maior número de pessoas, sem nenhum custo, para poder fazer com que isso aconteça. Se você é uma empresa, você pode comprar o Umbrella e aí você vai ter relatórios lindos, etc. e tal. Quem tem filhos aqui menores do que 15 anos de idade? O Umbrella faz uma outra coisa também legal. Não sei nem se eu posso falar 15 anos de idade, mas o Umbrella tem o que a gente chama de parent control. Você pode chegar lá e falar o seguinte, ó, todo site pornográfico, proibido acesso. Como é que você vai fazer isso em casa? Né? Você não tem um firewall para bloquear um negócio desse, não tem um proxy para bloquear esse. Então você aponta de casa também, se você quiser, você habilita lá o parent control, também gratuito, e você consegue resolver isso. Então assim, o DNS, até então, era muito ignorado. E pessoal, é a primeira forma de proteção de um ataque. E o que você precisa fazer? Instalar alguma coisa em algum lugar? Não. É só você fazer a sua máquina ou a sua rede apontar para o IP do Umbrella. Então, lembra que eu perguntei para vocês quem já configurou o Wi-Fi em casa alguma vez, um roteador Wi-Fi em casa? Só chegar lá no seu roteador Wi-Fi, aponta para o Umbrella e deixa que você vai estar protegido de todas essas ameaças. É claro que eu não resolvi o problema, vocês concordam? A vulnerabilidade continua ali. Eu só não permiti que aquela vulnerabilidade fosse explorada, que baixasse uma chave de criptografia para poder criptografar as informações. Faz sentido? A vulnerabilidade continua existindo. Você precisa instalar o patch de segurança, atualizar o seu antivírus e fazer tudo o que vocês já sabem, mas vocês já estão protegidos no momento zero. Então aqui, uma sugestão minha para vocês usem isso em casa, na vida de vocês, no celular, seja onde for, vocês vão evitar muitos problemas aí que a gente acontece todos os dias de forma gratuita, tá bom? Então, o Umbrella funciona exatamente dessa forma, né? Na hora que o WannaCry infectou aquela máquina, seja explorando a vulnerabilidade ou com arquivo, e ele tentava acessar aquele endereço do kill switch, mesmo que o endereço não existisse, o Umbrella já sabia que era um kill switch, porque ela já tinha aquela análise feita 24 horas antes. E aí o que acontecia? Ela te dava uma tela de negado, porque é um ambiente malicioso. E quando ela te entregava o próprio Umbrella, um ambiente malicioso, o que acontecia com o seu worm? Ele adormecia. Então ele não chegava a criptografar. Então, mesmo que o domínio não existisse, como é que ele faz isso? Ele consegue monitorar esse ambiente, né? Eu tenho um domínio que nunca teve nenhum acesso. Dos meus 110 bilhões de acessos por dia, nunca ninguém acessou aquele domínio. Um belo dia, surge 2 acessos. 1 minuto depois, viram 2.000 acessos. 2 minutos depois, viram 20.000 acessos. A ferramenta, ela entende isso, uma mudança de postura, e ela, coloca automaticamente aquilo como suspeito. Quando coloca como suspeito, toca um alerta na tela de um dos 3.000 funcionários espalhados pelo mundo que vai olhar o que é aquilo. Quando ele olha o que é aquilo, ele fala assim, isso aqui é um novo ataque. Ele vai lá e bloqueia, tá? De uma forma muito mais efetiva. Então, a gente resolve isso contendo com o mecanismo de kill switch, ou quando não o kill switch, a gente consegue também evitar o acesso ao que a gente chama de TOR, né, que são aquelas redes onde tem os servidores de criptografia, que a gente baixa o que a gente chama do call control, né? O servidor do vírus não tem acesso ao vírus que está na máquina do determinado cliente. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês, que logo na sequência começaram a surgir outros domínios, outras pessoas foram pegando esse vírus e mudando o domínio, mudando o servidor de call control, mudando a forma que acontecia, e ele já ia bloqueando de forma automática. Então, assim, para vocês, o que eu sugeriria, como já falei, é utilizar o Umbrella ou o OpenDNS, chamem como vocês quiserem, e utilizar isso em casa e dentro das empresas de vocês.
Aqui eu tenho uma linha de tempo, que foi aquela linha de tempo mais ou menos que eu falei para vocês. Em dia 14 de março, a vulnerabilidade da Microsoft foi publicada, tá? E vocês podem observar que o ataque aconteceu no dia 12 de maio. Tá? Entre esse tempo todo aqui, eu não falei para vocês que tem um grupo de 3.000 funcionários, mais ou menos, espalhados pelo globo, que faz esse tipo de análise? Aí, para quem trabalha nas empresas e trabalha com segurança da informação, é um blog bem interessante, chamado Talos. O blog Talos, é exatamente assim, você digita blog.talos.com, você vai acessar um site que te mostra as ameaças que estão acontecendo no mundo neste momento. Também é gratuito, você vai sabendo tudo que vai rolando. Esses dias teve uma ameaça aí publicada do WPA2, do acesso Wi-Fi. Né? O Talos já tinha lá todo o histórico de como aquilo funcionava e tal. Então, se vocês querem aprender um pouquinho sobre anatomia de ataque, ameaças globais, usem o Talos como referência, porque é multivendor, é um ambiente totalmente aberto para vocês terem essas informações. O Talos descobriu isso logo pela manhã daquele dia fatídico, tá? E vocês podem observar que 13 minutos depois ele já tinha atualizado o Umbrella e outras soluções Cisco também para poder proteger aquele determinado ambiente. Bem, ponto de atenção aqui que eu falaria para vocês nesses ataques tradicionais. Um antivírus não é suficiente, porque ele demora um tempo até como é que eu vou resolver aquela ameaça dentro daquele determinado ambiente. Eu vou precisar desenvolver um patch, esse patch precisa ser instalado. Se a máquina já estiver contaminada, vai ser um problema, porque eu tenho que instalar um outro patch antes de instalar o patch de correção, tenho que instalar um patch de remoção do vírus, para depois instalar a correção, e por aí vai. Isso demora um tempo. Então, o antivírus hoje em dia não é mais tão suficiente como já foi há um tempo atrás. O protocolo DNS é o novo vetor de ataques e ele te traz visibilidade dessa situação. Então, todo mundo começar a usar o DNS dentro das empresas como uma forma de controle desses ataques. Tá? Segmentação de rede, isso é uma coisa básica, né, pessoal? Eu costumo dizer que uma coisa é o hotel ficar sem as fotos dele. Né? Outra coisa é o médico ficar sem acesso ao prontuário do paciente que está na mesa de cirurgia. Né? Então, assim, segmentar. O que é uma rede crítica? O computador da sala de cirurgia talvez não possa acessar e-mail. Está ali só para acessar um segmento da rede segura para poder ter aquelas informações. Então, você começar a fazer isso dentro das empresas. Não, esse computador daqui, ele toma conta de uma válvula de pressão que pode abrir ou fechar de acordo com a pressão. E se não abrir e fechar na hora que tem que abrir e fechar, vai criar uma explosão aqui e pode ter perda de vida. Será que essa máquina precisa acessar o Google? Então, segmenta esse negócio. Né? Tenta criar uns ambientes mais isolados para que você não tenha essas vulnerabilidades chegando tão rápido no ambiente de vocês. Então, aqui está uma tela mais ou menos do que o Umbrella faz. Ele cria uma barreira de proteção entre toda a máquina, seja um computador, seja um escritório, seja uma empresa inteira. Toda vez que ela vai tentar acessar a internet, o Umbrella faz essa primeira linha de defesa. Ele identifica se é um malware, se tem um call control para um determinado servidor, ou se tem até mesmo um phishing e bloqueia aquele determinado tipo de acesso. Ele faz assim, tudo que é safe ele deixa passar, tudo que é malicioso ele bloqueia e tudo que é desconhecido ele investiga. Foi aquilo que eu falei, ó. Tinha um acesso, de repente virou 20.000 acessos em 3 minutos. Então isso aqui é um acesso suspeito, manda para alguém fazer essa análise. E isso é muito rápido, é questão de minutos mesmo desse ambiente acontecendo. Tá? Ele faz também inspeção, como a gente chama de um proxy inteligente, verificando aquela URL é uma URL maldosa ou ela está baixando um arquivo que é um arquivo malicioso. Como é que acontece isso? Eu faço todo esse tipo de investigação para poder tomar a minha decisão final. Ok? Então, o recado que eu tinha para passar para vocês aqui. Os ataques estão mudando numa velocidade muito grande
E do jeito que está hoje, ano que vem eu posso estar mudando o que eu estou falando para vocês, mas do jeito que está hoje, o DNS é o principal vetor de ataque. Tá? Ponto. Temos outras ameaças também, mas eu só queria passar para a próxima fase, preciso de mais uns 10 minutos, se todo mundo entendeu aqui e está sem dúvidas. Legal? Quem usa Dropbox? OneDrive da Microsoft? Tem 1 milhão desses sistemas aí, né? A gente costuma usar como pessoa física, mas as empresas também estão usando isso. O que esses aplicativos, o que essas soluções fazem? São soluções tipicamente de armazenamento de arquivo e compartilhamento de arquivo, só que ao invés de você ter isso dentro do seu servidor, você tem isso dentro de um servidor que está na cloud, em algum lugar. Uma empresa, quando contrata o Dropbox, por exemplo, e ela armazena os seus arquivos no Dropbox, para os funcionários dela compartilharem e se comunicarem, etc. e tal, ela meio que perde o controle daquele tipo de acesso enquanto usuário. Eu sou o Theo, trabalho na Cisco, e vou acessar o Dropbox da Cisco enquanto eu estou dentro da Cisco. A minha máquina dentro da Cisco está protegida. Quando eu vou para a minha casa e pego a minha máquina pessoal, pode ser que a minha máquina não esteja protegida. Então, se eu acessar, por exemplo, o Dropbox da Cisco de casa, baixar um arquivo, eu posso contaminar esse arquivo, não intencionalmente, às vezes, porque a minha máquina está vulnerável, e quando eu coloco aquele arquivo direto de volta no Dropbox, o que acontece? Ele está contaminado e todo mundo que baixar aquele arquivo pode se contaminar. Tem uma solução interessante que a gente chama de Cloud Lock. O Cloud Lock, ele visa a endereçar esses tipos de aplicativos aqui. Vou dar um pulo para frente, depois eu volto para trás. Aplicativos como esse tipo aqui. Aplicações que estão na web, de alguma forma, na cloud, e que a empresa precisa ter um controle para não ter fuga de dados. Então, o Cloud Lock é uma ferramenta que permite, por exemplo, que a Cisco saiba que o Theo acessou esse arquivo de dentro da Cisco ou da casa dele. E eu posso criar até um mecanismo diferente. Eu posso fazer algo do tipo assim: o Theo está acessando esse arquivo da casa dele, no Rio de Janeiro. 15 segundos depois, ele acessou esse mesmo arquivo, só que estando na Tailândia. Tem alguma coisa estranha. Eu posso bloquear esse acesso. Pode ter sido uma coisa válida? Pô, eu fechei um VPN com a Tailândia para poder depois acessar? Pode. Mas a possibilidade daquilo ser um ataque é muito grande. É como as empresas hoje de cartão de crédito trabalham com fraude. Você fez uma compra no Rio de Janeiro, alguns segundos depois você fez aquela compra em São Paulo. Você não consegue, com o mesmo cartão, em segundos, estar em 2 cidades diferentes. Ele entende aquilo como uma ameaça e bloqueia aquela compra. Se aquela compra for legítima, você vai ter que ligar para o cartão para poder autorizar. Então, a inteligência dos acessos a aplicativos desse tipo vem para uma solução que hoje é muito utilizada, que é chamada de CASB, que é a solução CASB, que é a solução Cisco, a gente chama de Cloud Lock. Também é uma ferramenta interessante para você resolver muitas dessas ameaças de pequenas e médias e grandes empresas que usam solução na cloud. Tudo bem? Também é um outro tipo de ameaça que a gente consegue resolver dessa maneira. Então, o que eu queria falar para vocês, respeitando ainda o nosso horário, é isso. Estou aqui à disposição para perguntas, dúvidas, se vocês tiverem, e também depois aqui, vou ficar aqui um tempo ainda para a gente conversar. Então, recentemente, a Cisco divulgou uma vulnerabilidade nos switches e roteadores dela por acesso Telnet, que se você jogasse um hash lá específico, né, você acessava sem usuário e senha. E eu perguntei, como que a Cisco faz, né, para poder fazer esses testes de vulnerabilidade, descobrir isso, para poder publicar isso? Existe um teste mesmo? É reporte de usuário? Como é que funciona?
Vamos lá. A gente tem duas formas de resolver, de identificar. A gente tem a forma proativa e tem a forma reativa. Nem tudo a gente consegue resolver com a proativa. A gente tem a engenharia da Cisco, é a maior parte dos funcionários Cisco hoje. A gente tem 77 mil funcionários no mundo, 40 mil são engenheiros. Então a engenharia da Cisco ela foca muito na qualidade dos produtos e nisso ela tem equipes de qualidade que ficam testando isso massivamente. Descobre que tem uma vulnerabilidade no protocolo, na RFC do Telnet. Ele vai para dentro de um laboratório, testa, até descobrir. Descobriu, ela vai lançar a correção. Mas também, seu nome? André. André, mas também vai acontecer, André, situações reativas. E aquela vulnerabilidade acontece numa situação tão específica que tem um cliente lá do outro lado do Brasil que foi o único atingido. E às vezes numa comunicação dele, a gente faz o processo de comunicação em cima disso sim. Pontualmente sobre o Telnet eu digo para você que saiu um pouquinho do radar do proativo. Né? Por quê? Hoje nós já sabemos que a gente tem que substituir o Telnet por um SSH, que é uma forma mais segura. Então eu posso te dizer que hoje você não vai ver mais engenheiros da Cisco ficando testando o Telnet o tempo inteiro. Eles vão estar testando o SSH, porque a orientação é não use o Telnet, use o SSH. E vai descobrir mais rapidamente uma vulnerabilidade no SSH do que no Telnet. Então isso vai acontecendo conforme a tecnologia vai evoluindo também. Isso vai acontecer toda hora. Um exemplo disso é o WPA2, o problema do wireless, que todo mundo que trabalha com segurança deve ter recebido um alerta na segunda-feira falando disso. É um problema de RFC, está lá na origem do protocolo. Qualquer fabricante que trabalhe com WPA2 vai ter problema. Então, seja o seu laptop Apple, seja o laptop Lenovo, seja o Access Point Cisco, Ruckus, ou seja o que for, sempre vai também estar com aquele problema, porque foi uma coisa na origem. Tá bom? Tem. Vamos lá. Sim, a gente tem material em português. Todos os materiais em português estão concentrados na Cisco.com.br. Se você entrar como cisco.com, você vai pegar o material em inglês. Mas o Cisco.com.br vai ter todo o material português que está disponível hoje para qualquer um acessar. O meu e-mail está aberto. Se você não achar, você me manda um e-mail e eu vou pontuar para você a URL que tem. Respondendo a sua segunda pergunta, o Umbrella, enquanto uso doméstico, residencial e acadêmico, é gratuito. Não tem nenhum tipo de custo envolvido. Até empresarial você pode usar também ele de forma gratuita. Mas se você deseja visibilidade, relatórios, configurações diferentes, eu quero bloquear sites de marketing, não só o site de pornografia, eu quero bloquear o site de jogos. Aí nisso você paga sim uma licença que é anual. Tem alguns tipos de licenças para você fazer isso de acordo com o que você usa. Tem licença anual que, por exemplo, permite que você pague por usuário da sua rede. Tem outros tipos de licença que você paga anual para toda a sua rede, não importa quantos usuários tem ali dentro. Tá? Então, o empresarial, falando, tem licença, e aí você paga essa licença. É tudo na nuvem, você não precisa fazer nada. Ao CloudLock também, da mesma forma. O CloudLock, o licenciamento dela é pontual a usuário. Então, cada usuário que usa, por exemplo, Dropbox, vai ter uma licença específica para ele. Tem direito a suporte. Você tem direito a suporte em qualquer caso. Se você não é cliente pagante, você não tem direito de suporte de 30 minutos. Você vai entrar numa fila
e aquela fila o cara vai te responder. Hoje, eu faço alguns testes desse, às vezes demora 4, 5 horas para ele poder responder a você. Se você quer um suporte imediato, e a primeira resposta tem que ser em até 30 minutos, você tem que pagar um suporte para isso. Também lá fora, mas a gente tem no Brasil. No Brasil funciona o que a gente chama de 8 por 5, de segunda a sexta, no horário comercial. Se você ligar fora desse horário, você vai cair no engenheiro lá fora. Tá bom? Mas, mesmo lá fora, se você ligar e falar assim, eu quero falar com alguém que fala português, eles arrumam no mundo alguém que fala português, que a gente tem funcionários espalhados pelo globo inteiro. Às vezes você vai cair em Portugal, às vezes você vai cair na Angola, a gente tem para todos os lados. Então você pode pedir, quero suporte português, que eles conseguem suporte português. Tá bom? A última pergunta, depois eu fico aqui mais um tempo com vocês. Temos sim. Aqui no Brasil a gente tem até alguns requisitos em relação a isso, né? A gente tem umbrella para alguns órgãos do governo federal e estadual também, e todos eles de acordo com as políticas internas dessas instituições. Então é só você definir no momento da aquisição isso, que a gente com certeza faz tudo voltado, sejam em data centers específicos no mundo, seja criptografias específicas, a gente tem todo um processo para isso. Pessoal, acabou o nosso tempo. Eu vou ficar aqui mais um tempo, então quem quiser, depois a gente bate um papo, tá? Eu vou passar de volta para o Felipe aqui o controle do ambiente, tá bom? Obrigado. Obrigado, Theo. Tem uma lembrancinha da Cláudia para você. Bom, vamos tirar uma foto ali rapidinho. Obrigado, Danilo. Obrigado. Bom, então vamos lá. Vamos sorteio aqui.